Vamos falar sobre a Operação Underground, deflagrada na manhã de hoje, desta quinta, com ações tanto em nosso estado quanto na Bahia. O objetivo qual é? Desarticular uma organização criminosa responsável pela comercialização ilegal de armas de fogo, munições, tanto quanto acessórios. Mais cedo, a nossa sempre bem informada Jéssica Cruz conversou com ele, o delegado Dr. Alisson Lian, e tem mais informações. Jéssica, fala que eu te escuto. Essa operação, a Operação Underground, ela foi deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira, uma operação que foi deflagrada em 7 municípios, 6 aqui no estado de Sergipe e um município no estado baiano. Fruto de uma investigação minuciosa que começou lá no ano passado. A gente vai conversar com o delegado Alisson Lian para ele explicar para a gente essa associação criminosa, né? Porque ela, a suspeita é de que ela trabalhava com comercialização ilegal de armamento, delegado? Tudo bem com você, com os telespectadores. Nós titularizamos a Delegacia Regional de Itabaiana o ano passado, fizemos uma passagem lá pela Delegacia Regional de Itabaiana e durante esse período em que permanecemos lá, recebemos informações não orgânicas, ou seja, a partir de colaboradores que não integram o Estado, né, as forças de segurança, dando conta de uma organização criminosa estruturada naquela cidade e com atuação em diversos municípios sergipanos, baianos e alagoanos, especializada na comercialização ilegal de armas de fogo, munições e acessórios. Diante dessas informações, nós iniciamos os primeiros levantamentos, até então sem uma tecnicidade, sem uma investigação técnica iniciada através de investigação de inteligência, só colhendo os informes. Ocorre que no mês de agosto do ano passado, um desses investigados, que é o Tiago Santos Silva, ele foi preso em flagrante no contexto de crime disciplinado na lei de drogas e investigação de homicídio. E com ele foi apreendido um aparelho de celular, o qual, a partir de uma representação que fizemos ao Poder Judiciário, de deferimento desse acesso aos dados constantes desse aparelho, foi descortinada uma organização criminosa com uma larga atuação, uma forte atuação, referendando os dados anteriormente, que nos anteriormente haviam sido repassados por colaboradores, dando conta, como dessa organização com atuação na cidade de Itabaiana, em outros municípios sergipanos e em regiões do Nordeste, né? A partir da extração desses dados, foram revelados alguns personagens dessa investigação, bem assim o modus operandi, né? A maneira com a qual eles operavam esse comércio ilegal de arma de fogo. Ocorria da seguinte forma, né? Os integrantes dessa organização faziam um anúncio desses armamentos através da plataforma do aplicativo WhatsApp, tal como ocorre com a venda de um veículo, né? Descrevendo as características desse armamento, marca, modelo, calibre, estado de conservação, se aquele armamento tinha numeração suprimida ou não, se aquele armamento era restrito ou não, e o preço, né? Havia negociação pelo preço. O líder dessa organização criminosa, que é o Wilton Nogueira, o Boy, como é conhecido na cidade de Itabaiana, no estado de Sergipe, já possui extensa ficha criminal aqui no estado, né, com condenações inclusive transitadas em julgado, participação em crimes afetos à lei de drogas, participação em crimes disciplinados no Estatuto do Desarmamento, crimes de homicídio, inclusive foi condenado por homicídio. Ele atuava como líder e se valia de pessoas interpostas para negociarem com ele. Dentre essas pessoas interpostas, o Tiago, né, que é o primeiro investigado, e também o filho dele, que é o Gustavo Leno. A partir do que foi revelado, do que foi descortinado, nós chegamos a outros personagens, né, e entendemos pela representação de medidas cautelares, né, algumas delas diversas de prisão, outras delas coincidentes com prisão, com a segregação da liberdade. Então foram representadas 7 prisões preventivas e 14 mandados de busca e apreensão. Essa operação ela foi deflagrada na manhã de hoje e ela é nominada, como você bem colocou aí, como Underground. Por que Underground? Porque ela representa uma organização criminosa que atuava no submundo do crime, né, sem que o Estado pudesse coibir, né. Eles atuavam abaixo da superfície na qual o Estado nos protege, na qual o Estado atua, né. Isso só foi descortinado, só foi revelado graças ao trabalho policial que foi realizado e ao trabalho que foi realizado pela Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, que é o DIPOL, que fez a análise, nos submeteu essas análises técnicas e nós, cotejando com outros elementos de investigação, conseguimos a representação e o cumprimento. Os mandados foram cumpridos na manhã de hoje, né? Nós iniciamos o cumprimento a partir das 5 da manhã,
Em uma cidade do estado da Bahia, que é o município de Botirama, foi cumprido o mandado de prisão do líder dessa organização criminosa, o Wilton Nogueira, o Boy. As equipes policiais da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil da Bahia e do Centro de Operações Policiais Especiais do COP se dirigiram ao endereço dele e, após anunciarem a presença policial, houve uma injusta agressão praticada contra os agentes que, objetivando fazer cessar a injusta agressão e neutralizar a ameaça, realizaram um justo revide e ele, infelizmente, mesmo socorrido ao hospital, faleceu, o Wilton Nogueira. Na cidade de Itabaiana foram cumpridos outros mandados de prisão, houve também, infelizmente, mais um confronto policial, não é algo querido por nós, mas a gente sabe que devido ao risco, até o poderio de fogo bélico dessa organização era um risco, e ao anunciarem a presença policial em um dos endereços, o Gustavo Leno, que é o filho do Boy, ele reagiu à abordagem policial e foi neutralizado também essa injusta agressão e ele, infelizmente, também, mesmo socorrido, foi a óbito. Foram cumpridos outros 5 mandados de prisão, além dos 2 que eu já citei. Figura como um dos investigados um policial militar. É importante destacar que essa organização criminosa ela atuava arregimentando pessoas no sentido de oferir um maior lucro, então servidores públicos, um policial militar. Pessoas que facilitavam o acesso ao armamento? Pessoas que facilitavam o acesso ao armamento e pessoas que circulavam livremente com esse armamento, para fazer o transporte desse armamento, para fazer uma negociação de forma mais aberta, mais clara com terceiros. Um policial militar foi preso durante essa operação de hoje pelo Batalhão de Polícia de Caatinga. Outros investigados, sobre os quais não pesa ainda mandados de prisão, seguem sendo levantados. Tem uma equipe aqui do COP, algumas equipes estão em diligências continuadas aqui no estado de Sergipe. Eu ainda não posso dizer a você quantas pessoas foram presas, porque existem algumas medidas, como eu disse, pendentes de cumprimento e podem redundar em prisões em flagrante. Nós também temos como investigado um parlamentar aqui do estado de Sergipe e um jogador de futebol aqui do estado também como investigado. Essas pessoas, elas tinham acesso a esses armamentos de grande porte? A gente está falando de quê? De metralhadoras? A gente está falando de que tipo de arma de fogo? O comércio de arma de fogo aqui no estado, de acordo com os levantamentos que a gente realizou, ele se dá em larga escala de armas de uso portátil, armas de pequeno porte, digamos assim. Eu entendi o que você quis me perguntar. Mas essa associação criminosa, ela também, em alguns eventos, ela pleiteou a aquisição de fuzis. Por exemplo, para alimentar assaltantes de banco. A gente conseguiu descortinar que uma dessas pessoas que integram essa organização criminosa fez a encomenda de um fuzil. E a gente ainda não tem revelado se essa aquisição ela chegou a se concretizar. Existe uma outra frente investigativa também nessa investigação, que é o fato deles também arregimentarem pessoas da sociedade para que essas pessoas realizassem a compra de armamento de forma legal, e revendessem esse armamento de forma ilícita para o grupo, para que o grupo comercializasse. Não é à toa que nos autos consta a venda de armamentos novos, na caixa, sem uso, que corrobora com essa tese. Uma outra frente investigativa também investiga a retirada de pontuação de CNH. Um dos alvos, além de comercializar arma de fogo, figura na investigação também como responsável pela retirada de pontuação de CNH de pessoas que tiveram o direito de dirigir suspenso. Recebia por esse valor e, segundo ele, fazia a retirada, zerava essa pontuação junto ao sistema próprio que faz o registro de pontuação. O senhor citou um parlamentar, esse parlamentar tem foro privilegiado, é facilitada a investigação com relação ao caso dele? As medidas com relação ao foro privilegiado tiveram, não tão recentemente, um novo temperamento pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda que ele tivesse esse foro prerrogativa de função, como não foi inerente à função dele, e aí numa análise primária, aqui numa entrevista, ele mesmo assim não estaria abraçado por essa permissibilidade de responder com foro prerrogativa de função. Mas é um parlamentar municipal que não goza dessa prerrogativa, desse foro prerrogativa de função. A gente ainda não vai revelar o nome desse parlamentar, nem do jogador de futebol, porque ainda há medidas, como eu disse, cautelares, pendentes de cumprimento e a eles vinculadas. Do município de Aracaju ou outro município? Eu ainda não posso revelar. A gente continua acompanhando essa investigação, uma grande investigação, muitos detalhes e, claro, que ainda tem um desenrolar. Voltamos ao estúdio
Já estamos de volta. Muito obrigado ao doutor Alisson Leal, muito obrigado à Jéssica também. E existem aqui também pessoas fazendo contato conosco, principalmente até pelas minhas redes sociais. Eu pouco abro, confesso a você, até pelo WhatsApp, falando a respeito de entradas em residências por engano. A gente vai também apurar isso aí, já vai abordar em instantes. Agora, vocês viram na entrevista que um policial militar, ele está entre os presos da operação. Em nota, a Polícia Militar confirmou que houve sim a prisão de um policial da Ativa. A informação é que o policial está formalmente encaminhado já ao presídio militar, onde ele fica à disposição da justiça para o desenrolar, como nós falamos aqui, do respectivo processo criminal. Isso tem que haver um desenvolvimento. Após a PM ter acesso a essa acusação formal que ele está sendo imputada, o comando da corporação vai instaurar aí sim um procedimento administrativo legal, a fim de apurar, diante das provas que forem coletadas, as condições para permanência ou não desse militar nos quadros da instituição. Respeitadas, contudo, a ampla defesa e também essa possibilidade de contraditório devido ao processo legal. Isso é muito importante. É esse o posicionamento que se faz necessário. Entende? Numa situação feita essa. Você é acusado, você tem ali um processo, você tem uma investigação em andamento, você precisa ter a ampla possibilidade de defesa, a mais ampla e total defesa. É bem por aí.